Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem fascinante, viu? A ideia de que o nosso mundo interior, sabe, nossos pensamentos e crenças, tem o poder de criar a nossa realidade lá fora. E para explicar isso, a teoria usa a lenda do pote de ouro, mas de um jeito completamente novo. Vamos nessa? Então, o ponto de partida é essa afirmação aqui, que é bem ousada, né? A ideia de que existe um pote que pode ser preenchido com literalmente qualquer coisa que a gente deseje. Mas, como assim? Como isso seria possível? É exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder. Primeiro, a gente precisa entender que esse pote de ouro não é bem uma lenda, segundo essa visão. Ele é, na verdade, uma metáfora para o nosso potencial na vida. Um potencial que seria ilimitado. A grande questão é, como é que se preenche esse pote? E aqui está a chave de tudo, o poder da intenção. Só que a fonte dessa teoria define intenção de um jeito bem específico, que vai muito além do que a gente costuma pensar no dia a dia. Vamos ver o que isso significa de verdade. Olha, o ponto mais importante talvez seja essa definição. Intenção aqui não é um desejo que passa rápido, tipo, ai, queria tomar um café. Não. É o nosso paradigma, o nosso sistema operacional de crenças. É aquilo que, lá no fundo, a gente acredita que é possível ou não. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado você tem um desejo de momento, uma vontade, do outro o sistema de crenças central, a tal da intenção. É essa crença profunda e não um querer superficial, que a teoria diz que tem o poder de moldar a realidade. É uma distinção fundamental. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito muito forte. O seu sistema de crenças não apenas influencia a sua realidade, ele define os limites absolutos dela. Se alguém acredita que algo é impossível para essa pessoa, aquilo simplesmente não vai acontecer. É o fim da linha. Certo. Então, se a intenção define o que é possível, como é que isso acontece na prática? Como isso se manifesta no mundo real? Bom, a fonte propõe um mecanismo bem específico para explicar como o universo receberia e responderia a essas nossas crenças. Segundo a teoria, o universo funciona com base num princípio, o eletromagnetismo. A ideia é que essa é a força que governa nossos pensamentos, sentimentos, desejos e transforma tudo isso que é interno num sinal que vai para fora. E aqui a gente vê o processo passo a passo. Olha só. Primeiro, uma crença, um pensamento ou sentimento é mantido. Segundo, isso gera um campo eletromagnético ao redor da pessoa. Terceiro, esse campo emite um sinal. E, por fim, o quarto e último passo, o universo responde, refletindo de volta exatamente a natureza desse sinal. É um ciclo que não para. Essa metáfora da estação de rádio é perfeita para a gente visualizar a ideia. Pensa nisso. Cada um de nós é uma estação de rádio no ar 24 horas por dia. A programação que a gente transmite é o nosso sistema de crenças. E o universo seria o ouvinte, que sintoniza e reflete de volta exatamente aquilo que a gente está transmitindo. Isso tudo nos leva para a consequência mais séria, mais crítica de toda essa teoria. Porque se a transmissão é constante e o retorno é inevitável, isso coloca uma responsabilidade enorme sobre o que a gente está colocando nessa programação. E aqui vem o grande alerta da fonte. Se todo pensamento e todo sentimento é um sinal que vai ser atendido, então a gente precisaria ter o máximo de cuidado com o que se pensa e se deseja. Porque seguindo essa lógica, tudo, absolutamente tudo, vai ser atendido. Então, só para amarrar os pontos-chave, cada pensamento cria um campo. Esse campo é um sinal. O universo, de forma inevitável, responde a esse sinal. E tem um detalhe importante que a fonte adiciona: quanto mais forte for o desejo ou a crença, mais rápido vem o retorno. Isso só aumenta a necessidade de ter consciência do que a gente está emitindo, né? E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar para reflexão. Se cada pessoa é mesmo uma estação de rádio transmitindo para o universo, qual é a mensagem que a sua estação está enviando nesse exato momento? O que o seu sistema de crenças está dizendo para o mundo? A resposta, de acordo com essa teoria, estaria moldando a realidade que está prestes a ser vivida.